Saudações a todos. Mais uma vez, nós iremos dar sequência à exposição bíblica, a série que nós estamos fazendo, Epístolas da Prisão, e nós estamos estudando a carta de Paulo a Filipenses. Então eu convido você a abrir em Filipenses capítulo 2. Nós iremos ler do verso 19 até o verso 30. Filipenses capítulo 2, verso 19 até o verso 30. Eu irei ler em duas etapas. A versão que eu faço uso é a versão NVI e eu gostaria que você acompanhasse comigo. Diz assim o texto bíblico: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo. Amém? Nós iremos ler até aqui e durante a exposição eu leio a outra parte do texto. Amém? Nós iremos fazer uma oração e em seguida nós partiremos para a exposição bíblica. Deus, mais uma vez, nós estamos diante, Pai, da Sua Santa Palavra, palavra esta que orienta a vida da Sua Igreja. Sendo assim, Deus, nos orienta essa noite, que os nossos olhos sejam abertos, que os nossos pés sejam estabelecidos no caminho, para que nós possamos cumprir a Sua vontade, para que nós possamos, Deus, compreender a Sua vontade. E esse é o desejo do meu coração. Ensina-nos, ó Deus, mais uma vez. É o que eu te peço e essa oração eu faço no nome de Jesus. Amém? Nós temos, já alguns dias estudado essa carta de Paulo aos Filipenses, uma carta muito rica. Todas as palavras, toda a teologia paulina é uma teologia muito rica. Como eu disse outras vezes, as palavras que Paulo usa, elas vêm carregadas com muito conteúdo e sempre muito cirúrgico quando ele estava querendo tratar com a igreja, com os seus pastores e assim por diante. Filipenses não é diferente, Se nós pensarmos no que a gente já falou, a fim de a gente se ambientalizar, é importante nós olharmos, para aquilo que Paulo veio ensinando essa igreja. No primeiro momento a gente vê Paulo falando um pouco dos motivos, pela qual ele estava preso. E Paulo, então, coloca-se para essa igreja como um exemplo, como aquele que, diz no capítulo 1, que até morreria, e esse morrer seria um morrer lucro, para Paulo. Depois Paulo, ele coloca diante desta igreja o exemplo de Cristo. A gente aprendeu sobre a humilhação de Cristo, nós aprendemos sobre a exaltação de Cristo. E lembra que Paulo ele está olhando para uma necessidade específica de Filipenses e diante das pesquisas, do estudo e do que a própria Bíblia ventila para nós, sugere que Paulo está cuidando das divisões que havia nesta igreja, da fragmentação que havia nesta igreja,
de problemas relacionados ao egoísmo e ao orgulho que estava presente nesta igreja de Filipenses. Então Paulo, ele com muito cuidado mostra o seu exemplo no capítulo 1, nos versos iniciais. Paulo diz que está orando por esta igreja e Paulo coloca de maneira escancarada o exemplo de Jesus diante desta igreja e fala: olha, aprendam com Jesus, este é o modelo para a igreja, esse é o modelo para a vida de vocês. Então Paulo, ele vem cuidando desta igreja. Quando a gente chega aqui no capítulo 2 e no verso 19, dá a entender pela fala de Paulo que o problema, que a dificuldade que esta igreja estava enfrentando parece persistir, parece ainda está circulando nessa igreja, Ele vai tocar novamente na questão do orgulho, na questão da inveja, na rivalidade que tinha dentro dessa igreja. Então perceba que, apesar de ter sido uma igreja fundada pelo apóstolo há 10 anos antes, Paulo ainda cuida desta igreja. Paulo é muito cuidadoso com esta igreja. Nós vamos ver hoje o tanto que Paulo é zeloso por esta igreja e por todas as outras em que ele plantou. E Paulo então retoma esse cuidado nessa fala, e Paulo agora não fala de si, ele não fala de Cristo, já falou de Cristo, é o centro da carta, mas agora ele coloca diante dessa igreja 2 exemplos, Ele vai falar para essa igreja: olha, eu tenho Timóteo e eu tenho Epafrodito, homens exemplares para a igreja, homens que de fato imitaram a Jesus. É como se talvez os filipenses estivessem olhando talvez para o Paulo e para o exemplo que Paulo deu de Jesus, e estivesse talvez contemplando um padrão muito alto. E Paulo fala: não, olha aqui, eu vou mostrar para vocês pessoas que vivem nesse padrão. Sendo assim, eu gostaria então de pensar um pouco na vida de um homem, Timóteo, que é colocado como exemplo para esta igreja, de alguém que a igreja deve imitar, de que a igreja deve seguir, ser parecido, e essa pessoa é Timóteo. Olha aí, o verso 19 que nós lemos diz o seguinte: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, Paulo queria fazer isso rápido, para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Então Paulo está dizendo que de uma maneira muito breve, lembra, Paulo está preso em Roma, provavelmente, e Paulo está dizendo: olha, eu pretendo enviar Timóteo para junto de vocês, para que Timóteo consiga auxiliá-los, para que Timóteo consiga ajudá-los. E o verso 20 vai nos falar como que Paulo olhava para esse Timóteo, o Timóteo que seria enviado para esta igreja de Filipenses. Paulo fala o seguinte: olha, eu não tenho ninguém como ele. Essa pessoa, o Timóteo que Paulo está enviando para a igreja, Paulo fala assim: olha, eu não tenho ninguém igual a ele. E Paulo, ele tem estrutura, ele tem embasamento para poder falar que não tinha realmente ninguém como Timóteo. Se nós olharmos um pouquinho para trás, principalmente em Atos, que vai falar, vai contar como tudo começou, lembrando que o Atos 16 é o contexto dessa carta, nós vamos ter algumas informações. Vejamos, Atos 16 nos dá uma informação muito importante sobre Timóteo. Se você estiver aí com a sua Bíblia em mãos, diz o seguinte: chegou a Derbe e depois a Listra,
onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Então eu entendo que esse Timóteo, que Paulo estava enviando aos Filipenses, era um discípulo de Jesus. Isso é muito importante. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era um grego. A família, né, se nós olharmos em outras referências bíblicas, nós vamos entender que a mãe e a avó Lloyd de Timóteo instruíram Timóteo na palavra quando ele era criança. Ou seja, era uma pessoa que foi instruída na sã doutrina, era uma pessoa que era um discípulo de Cristo. E olha que interessante, verso 2: os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Ou seja, olha quantas referências que nós temos importantíssimas acerca deste jovem, né, que seria enviado para ajudar os filipenses. E lembra, eu tenho um padrão semelhante ao de Paulo, que eu tenho que imitar. Eu tenho um padrão supremo, o Senhor, que é Jesus, que é como padrão. E Paulo está colocando diante de nós aqui duas pessoas comuns, pessoas como eu e como você, que diligentemente serviram, foram discípulos de Jesus. E Paulo fala, olha, ele era um discípulo, ele foi instruído na sã doutrina, e pessoas, né, de vários lugares davam bom testemunho de Timóteo. Olha que biografia, né? O pastor Ronaldo Lidório, missionário, ele gosta muito de biografia, e nós temos aqui, né, diante de nós, uma biografia exemplar desta pessoa que estava com Paulo. E se não bastasse, Paulo, verso 3, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Timóteo, neste momento, ele embarca com Paulo numa jornada, irmãos, de plantação de igrejas, de desenvolvimento de ministério, juntamente com Paulo. Então imagina, por muito tempo, esse jovem, Timóteo, passou aprendendo, desenvolvendo a sua vida aos pés do apóstolo Paulo. Então veja que é um personagem, né, que é uma pessoa que nós devemos realmente aprender com ele. E Paulo fala para essa igreja, olha, eu não tenho ninguém como ele, não tem ninguém como ele. Paulo enaltece Timóteo, e alguns estudiosos vão ainda assim, de maneira mais profunda, né, que quando Paulo fala que não tem ninguém como ele, é como se Paulo estivesse falando assim, olha, eu não tenho nenhuma outra pessoa perto de mim, eu estou enviando Timóteo como se eu estivesse enviando a mim mesmo. Tá? É um termo no grego aqui que dá essa proximidade e nos embasa a dizer isso. E olha, e por quê? Porque esse Timóteo, apesar de ser tudo isso, ele tinha um interesse sincero pelo bem-estar dos filipenses. Paulo, o Timóteo que Paulo estava enviando, era alguém completamente compromissado, alguém completamente preocupado, alguém completamente envolvido com o reino de Deus. Então, Timóteo, sabendo dos desafios que essa igreja estava enfrentando, essa ida para Filipenses era uma ida com um interesse sincero. Ele estava indo para poder fazer a missão, cumprir o chamado de maneira sincera. Se nós olharmos, né, é até interessante, é muito bonito pensar nesse texto. Por quê? Paulo está falando de alguém que está indo, Timóteo, para essa igreja,
por conta de interesses sinceros, interesses sem trincas, sem manchas. Eu já ensinei para vocês esse contexto do sincero, para dar frutos nessa igreja. E parece que Paulo está tocando numa ferida, Paulo está sendo cirúrgico. Por quê? Essa igreja, parece que ela estava tendo problema justamente nesses pontos. Parece que o problema que essa igreja estava enfrentando era justamente essa despreocupação com o reino. Os olhos dessas pessoas estavam mais voltados em si próprios, estavam voltados mais naquilo que eles pensavam, estavam voltados mais no que eles estavam fazendo, enquanto Timóteo estava indo pensar no outro. Timóteo estava indo para fazer pelo outro, a exemplo daquilo que Cristo fez. Não podemos nessa carta perder Cristo como referência. E Timóteo, seguindo o exemplo de Cristo, indo para esta igreja para servir, tocando na ferida daqueles que não estavam servindo. Olha que fantástico isso que Paulo faz, né? E se nós olharmos o verso 3 do capítulo 2, Paulo já tinha falado para essa igreja: olha, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. Essas pessoas estavam transitando na vida, transitando na igreja, fazendo muitas coisas por ambição, por questões egoístas. E Paulo está falando assim: só que está indo diante de vocês Timóteo, um homem que é discípulo de Jesus, que aprendeu comigo, caminhou comigo, deu bom testemunho, e o que ele está indo para fazer é algo sincero. Ele não está indo pensando nele, mas sim pensando no bem-estar de outros. Irmãos, isso é importante. Você pode aprender com Timóteo, você pode olhar para Timóteo e no mínimo, desejar um pouco dessa vida exemplar. É importante, irmãos, olharmos para esses grandes homens da Sagrada Escritura e aprendermos com eles, aprendermos naquilo que eles acertaram e olharmos para aquilo que esses homens erraram e não repetirmos, não fazermos igual. Verso 21, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus. Veja que Paulo toca nesse assunto. Paulo está indo para cuidar do interesse do reino, do interesse dos outros, enquanto muitos aí estão pensando em si, nos seus próprios interesses e não nos interesses de Jesus Cristo. Irmãos, abrindo um parênteses para a nossa fala, esse ainda é um mal na vida cristã. Esse ainda é um problema dentro da vida da igreja. Esse ainda é um desafio para o cristão. Pessoas que parecem que estão com uma venda nos seus olhos, com um tapão nos seus ouvidos, e que correm completamente focados em seus objetivos, em seu bem-estar, e não consegue enxergar nada em volta, não consegue olhar para o outro, não consegue, principalmente, não só olhar, mas fazer algo pelo outro, ajudando. E isso não porque só devemos fazer, mais pelo fato de que Cristo fez, e esse é o exemplo para que nós então façamos. Eu vou dar um exemplo para vocês que talvez traga um pouco mais de realidade para o que eu estou querendo dizer. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, especialmente para o Pentateuco, nós temos aquela narrativa que fala sobre a família de José, os seus irmãos e o José. Aquele texto mostra irmãos invejosos, problemas talvez muito similares ao dessa igreja, e que então decidem fazer algo com José.
uma história bastante conhecida de todos nós. E nós sabemos que José, então, ele é levado, né, para o Egito, ele é preso, sofre muito, e Deus, a gente entende isso, que de maneira providencial, a gente entende que a providência de Deus levanta, né, José em algumas posições específicas dentro do Egito, e José então passa a ter uma responsabilidade dentro, né, do Egito. Ele passa a governar. Isso se dá num contexto de fome, um contexto de escassez. Então eu tenho de um lado um homem que se mantém fiel a Deus, e eu tenho de um lado uma família que foi egoísta, invejosa e consequentemente nós temos esse problema. E a gente entende que no final, né, dessa narrativa, nós temos a família, né, os irmãos de José indo no Egito buscar alimento, e nós temos aquele encontro, né, com José, e José, a gente entende que foi o veículo, foi o caminho que trouxe cuidado para aquela família, né, que pôs o alimento diante daquela família. E tem aquele texto fantástico, né, que fala que os irmãos de José, eles vão pedir perdão, né? E eles falam, José fala, não se preocupe, o mal que vocês queriam me fazer, Deus tornou em bem. Por isso que eu disse que é uma ação providencial de Deus. Mas qual que é a grande questão? Imagina se José fosse parecido com a igreja de Filipenses, fosse um egoísta, estivesse pensando aqui como no verso 21, buscando os seus próprios interesses. Irmãos, nós teríamos um problema gigantesco. Nós teríamos uma situação agravada, mas José não buscou o seu próprio interesse. A gente entende que José foi utilizado por Deus. Deus, de maneira providencial, agiu através de José, e a fome, né, a escassez ali foi saciada, porque José não incorreu no problema que essa igreja está incorrendo. Entende? Então, quando o Timóteo está sendo enviado para poder ajudar essa igreja, e enviado ali como se fosse Paulo, é alguém que é um discípulo, que deu bom testemunho, que serviu fielmente como o apóstolo Paulo, alguém que levou as cartas, alguém que trabalhou, alguém que ajudou, alguém que se empenhou no reino de Deus, e não fez isso por interesse próprio, fez isso por questões de Jesus Cristo. Verso de 22 diz o seguinte: mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado de seu pai. Veja que mais uma vez o apóstolo Paulo ele reitera, né, que Timóteo é alguém que foi aprovado, alguém que na caminhada, no trajeto, desde quando ele começou a ser instruído, educado na sã doutrina, até o momento que ele estava vivendo, como alguém que deu bom testemunho. Essa aprovação, irmãos, não é uma aprovação repentina, não é uma aprovação momentânea, não é uma aprovação que se deu num dado momento. Essa aprovação que Paulo está falando é uma aprovação, irmãos, que se deu todos os dias na caminhada. Desde o momento que ele estava sendo instruído, a sua família aprovou, inclusive o chamou de discípulo. Essa aprovação se deu quando as pessoas que o conheciam disseram: não, aí está um verdadeiro discípulo de Jesus. Essa aprovação se deu quando Paulo enxergou isso e chamou Timóteo para caminhar consigo. Essa aprovação se deu enquanto Timóteo estava servindo juntamente com Paulo. E veja que as Escrituras diz no verso 21, Timóteo foi aprovado porque serviu comigo. Veja que Paulo,
Paulo, muito perspicaz, ele não diz, né, que Timóteo serviu a mim, né, mas Timóteo serviu com ele a Deus, a exemplo de Jesus. Então essa aprovação se dá em toda a caminhada. Por isso que Paulo fala, é alguém aprovado, alguém que serviu. Serviu só neste momento? Serviu só enquanto Paulo estava preso? Não. Desde o momento em que começou a ser instruído na sã doutrina, Timóteo é uma pessoa aprovada. Amém? Nós temos aí diante de nós, então, um exemplo que nós devemos olhar e alguém com quem nós devemos aprender, Timóteo. E esta igreja estava agora recebendo alguém que contrariaria tudo aquilo que estava sendo feito. Alguém que estaria agora tocando em todas as feridas. Amém? E depois nós temos então um outro exemplo que Paulo também coloca diante dessa igreja. Olha o verso 23. Vamos lá, verso 23, aliás, verso 23 para nós encerrarmos sobre Timóteo, né? Portanto, é ele quem espera enviar, e tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Então, o Timóteo, ele, como alguém que foi aprovado, que serviu e estava servindo fielmente como um discípulo de Jesus, está indo agora ajudar nesta igreja e ele vai, né, de alguma forma levar notícias, né, de como está o Paulo, o apóstolo, apesar de preso, e depois levaria as notícias de como estaria esta igreja para o apóstolo Paulo. Era essa a função, né, momentânea de Timóteo, alguém que trabalhava muito para o reino e atendendo principalmente às necessidades, nesse caso, as necessidades do Paulo, o apóstolo. E agora nós temos, a partir do verso 25, uma outra figura, né? Alguém que Paulo também coloca diante desta igreja. Nós temos aí o Epafrodito. Verso 25 diz o seguinte: contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Só para vocês, né, se situarem, o Epafrodito era um membro, provavelmente alguém que liderava dentro da igreja de Filipenses. E Filipenses foi aquela igreja mãe do apóstolo Paulo, aquela igreja que cuidou muito do Paulo. Então, algumas vezes, esta igreja mandou, né, oferta para o apóstolo Paulo, a fim de cuidar e de sustentar o apóstolo Paulo. E uma das últimas ajudas que esta igreja mandou para o apóstolo Paulo, ela enviou através de Epafrodito. Então Epafrodito, ele andou, irmãos, incrivelmente, né? Ele viajou de Filipos até Roma. Se nós concordarmos que Paulo estava preso em Roma, mais de 1000 quilômetros. É uma viagem longa para poder levar os recursos para o apóstolo Paulo e servir junto com o apóstolo Paulo na propagação do evangelho ali em Roma. E então o Epafrodito está com Paulo neste momento da história, no contexto. E Paulo pretende mandar de volta Epafrodito. E por quê? Porque, irmãos, olha o verso 26. Pois ele, Epafrodito, tem saudade de vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele estava doente. Irmãos, o Epafrodito, nessa missão de servir, nessa missão de ser servo, a exemplo de Cristo, nessa missão de deixar o egoísmo, o orgulho, lembra que nós estamos tratando disso nessa carta? Ele sofreu com uma doença,
A Bíblia diz aqui, nós vamos ler, ele adoeceu muito, o trajeto era muito longo. Se de fato Paulo estava em Roma, foram dias e dias viajando para que esse recurso chegasse até Paulo, e a gente não sabe muito bem como se deu, mas com certeza, né, o que a gente pode afirmar é que é uma viagem com grandes dificuldades, né, com situações as mais diversas possíveis, e o Epafrodito, ele está lá com Paulo, e Paulo fala que ele está com muita saudade. E se isso não bastasse, essa saudade ela está conectada, olha aí, o verso 26. Pois ele, Epafrodito, está com muita saudade e também está angustiado, porque ficou sabendo que vocês, filipenses, tiveram notícia que ele estava doente. Então, além da saudade, há uma angústia, há um peso em Epafrodito, né? A igreja de Filipenses ficou sabendo que nessa jornada de levar os recursos para Paulo, nesse momento em que ele estava com Paulo, ele ficou profundamente doente. E quando a igreja de Filipenses recebeu essa notícia, ficou desesperada, né? Os irmãos, que diferente daqueles que eram egoístas, de que estavam orgulhosos, que estavam trazendo divisão, os irmãos que estavam de fato imitando a Cristo, que conheciam o Epafrodito, que eram amigos de Epafrodito, ficaram, provavelmente pelo contexto da carta, tristes. E Epafrodito, sabendo disso, tinha muita saudade e ficou completamente angustiado. E quando a gente olha para esse termo angustiado, no grego, é importante nós pensarmos que a palavra que foi usada aqui, ela traz uma profundidade tal que foi a mesma palavra usada quando Jesus estava em agonia, né, lá no Getsemane. Então, quando Paulo fala, olha, o Epafrodito tem saudades, ele está angustiado, Paulo está falando assim, olha, ele está sofrendo muito por essa distância de vocês. Então, olha que irmão, né, que pessoa exemplar para a vida da igreja. E se nós, né, olharmos aí para o verso 25, Paulo fala que ele era o irmão, né, alguém muito próximo de Paulo, né? Paulo demonstra aqui um tipo de afeto, era alguém que cooperava, era um companheiro de lutas, né? Epafrodito, depois que se recuperou, ajudou muito Paulo na jornada, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades. Então veja que esse Epafrodito, que por hora estava sofrendo, Paulo escancara para esta igreja: é um homem que me ajudou muito, eu estimo como irmão, ele é alguém que lutou comigo pela causa do Evangelho, é essa pessoa que neste momento tem muita saudade de vocês e está profundamente angustiado. E nós temos depois o verso 27, irmãos. Olha que interessante, é bom nós pensarmos um pouquinho nesse verso. De fato, ficou doente, quase morreu. Olha o que Epafrodito enfrentou. Mas Deus teve misericórdia dele. E não somente dele, Paulo está falando, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Irmãos, olha que interessante. Vamos pensar um pouquinho. Paulo está falando que Epafrodito era um homem que ajudou muito na pregação do Evangelho, que andou uma distância longa para levar ofertas e cuidar do Paulo, ajudar o Paulo, alguém que cooperava, um mensageiro, enfim, que estava num momento de muita saudade e muita angústia, e que sofreu de uma doença, e essa doença quase levou à morte. Veja que nós temos dois extremos: alguém completamente disposto, alguém que abraçou a causa do Evangelho, contudo, em algum momento da sua vida, ele lidou
com algumas dificuldades. E como eu e você vamos olhar para Epafrodito e falar assim, gente, mas essa doença, nessa jornada, essa enfermidade, ele não fazia aquilo que é certo, por que isso aconteceu? Né? É natural nós olharmos e pensar, nossa, será que era falta de fé de Epafrodito? Será que era algum tipo de pecado? Por que Epafrodito, servindo ao Senhor fielmente, ficou doente de até quase morrer, está angustiado? Né? E isso, irmãos, é um texto que quando nós colocamos, né, de frente a esse falso evangelho ensinado, que o cristão não fica doente, que o cristão tem que andar por uma vida de sucesso, que o cristão só tem que viver na terra que mana leite e mel. O que a gente faz com Epafrodito? Como que a gente lida com essa situação? Irmãos, nós temos que entender que essas situações podem acontecer. Só que ainda que aconteça, nós temos que compreender que Deus está no controle de todas as coisas e Ele pode agir. Por quê? Olha aí o que acontece. Na parte B do verso 27. Contudo, Deus teve misericórdia dele. Veja que foi Deus que agiu na vida de Epafrodito e na vida de Paulo. Deus curou, Deus sarou, Deus sustentou, Deus agiu providencialmente na vida de Epafrodito, sustentando, e isso trouxe até refrigério na vida de Paulo. Paulo não só sofreu com a enfermidade e estava aflito, pois poderia sofrer com a morte de Epafrodito. E Deus o poupa, Epafrodito, e poupa Paulo. Deus cuida deles. E pensando nisso que eu disse, sobre pecado, às vezes falta de fé, nos trazer alguma coisa, né, ruim, Tim Keller, um escritor que eu gosto muito, esse ano ele lançou um livro sobre Jonas, né, o profeta pródigo, e ele diz assim nesse livro, olha que interessante, guarda isso, a Bíblia não diz que toda dificuldade é consequência do pecado, ou seja, as nossas dificuldades, aquilo que nós passamos, as Escrituras diz que não é tudo isso que nós vivemos é consequência do pecado, Tim Keller está falando. Porém, em contrapartida, ela de fato ensina que todo pecado lhe trará dificuldade. Vamos lá? A Bíblia não diz que toda dificuldade é consequência do pecado. Em contrapartida, ela de fato ensina que todo pecado lhe trará dificuldade. Amém? Vamos caminhando. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Deus cuidou, de fato, desses dois homens. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e tenham menos tristeza. E espero que vocês recebam o Senhor com grande alegria e honrem homem como este, porque ele quase morreu por amor à causa Cristo, arriscando a sua vida para suprir a ajuda que vocês não lhe podiam dar. Então Paulo ele fala, olha, Deus nos sustentou, Deus nos guardou, especialmente para Epafrodito. Eu estou lhes enviando, Paulo está enviando Timóteo, está enviando Epafrodito, e muito provavelmente Epafrodito, que é o portador dessa carta. Paulo escreveu possivelmente em Roma esta carta, e essa carta foi levada por Epafrodito nessa viagem, E Paulo fala assim, olha, recebam ele, no Senhor. Quando vocês olharem para Epafrodito, façam isso com alegria. Ele sofreu, ele se lançou, se dedicou nessa jornada por amor a Cristo, quase morreu, então recebam com alegria. Paulo está falando assim, olha,
de olhar, param de dividir, param com esses problemas, olham para Timóteo, olham para Epafrodito e aprendam com eles, porque este homem arriscou a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam dar. Irmãos, nós temos dois grandes exemplos, Timóteo e Epafrodito, né? Que nós possamos aprender com eles, porque eles foram pessoas que aprenderam com Jesus, viveram a exemplo de Jesus. Eu concluo dizendo, né, que nós possamos viver com essa mesma perspectiva, abraçando a causa de Cristo, vivendo para a glória de Cristo, pararmos um pouco, especialmente nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, de olhar para nós, de olhar somente para nós, né? De sermos egoístas e, a exemplo de Timóteo e de Epafrodito, lutarmos, né? Começarmos a ajudar mais, sermos pessoas que saibam olhar as necessidades do outro, porque os outros, irmãos, muitas pessoas precisam de nós. Que em você, que em mim, que na igreja de Cristo, possamos ter muitos parecidos com Timóteo, muitos parecidos com Epafrodito e principalmente todos vivendo a exemplo de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe você mais uma vez. Eu agradeço você por ter nos acompanhado até aqui, quase 40 minutos falando, e muito obrigado. Lembrando, nós temos um canal, esse canal no YouTube. Se inscreva nesse canal, dê um joinha e compartilhe com seus amigos. CCNV Oficial. Amém? Deus abençoe você, sua família, no nome de Jesus. Amém.